Sua Bíblia em Salmos 133. Salmos 133. Amém, irmãos? Todos acharam? Salmos 133. Quem quer uma receita hoje? Que diretamente do trono do Senhor. Salmo 133 diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Pode se assentar. Irmãos, hoje eu quero trazer uma receita e falar sobre unidade. O que é unidade para você? O poder que há na unidade. Algo muito forte. Nós percebemos que a Bíblia dá vários exemplos sobre unidade, sobre comunhão, sobre o estar juntos, em unidade e comunhão uns com os outros. Nós muitas vezes nos deparamos com as pessoas que só sabe às vezes cobrar. Por que ninguém faz isso por mim? Por que ninguém me ajuda nisso? Por que ninguém me visita? Por que ninguém foi lá em casa? Por que ninguém faz isso? Por que ninguém faz aquilo? E muitas vezes a gente só sabe cobrar, mas não sabe fazer. E nós aprendemos através de coisas simples a unidade que existe na vida de cada um de nós, como nós precisamos um dos outros. Como é necessário você ter alguém ao seu lado. Porque muitas vezes a gente só sabe dar valor a uma pessoa quando a gente conhece a solidão. Muitas vezes a gente só sabe dar valor a uma água quando a gente está passando uma sede e não sabe de onde vai tirar essa água. Muitas vezes a gente só dá valor a um prato de comida quando você está num local e você não tem nada para comer. E assim nós somos os seres humanos a qual o Senhor Jesus nos fez. Muitas vezes acomodado, muitas vezes se movimenta, e vamos vivendo uma vida segundo aquilo como o Senhor te fez. Porque algo que nós aprendemos no caminhar com Cristo, que ninguém é igual a ninguém. E o Senhor não chamou ninguém para ser igual a ninguém. O Senhor chamou cada um conforme aquilo que Ele lhe deu. Conforme aquilo que você é. Não tem como eu querer ser a pastora Sônia. Não tem jeito. Além de tudo, o sexo já é diferente. Daí é que não dá certo mesmo. Então não tem como a pessoa querer ser igual a outra. Você pode às vezes aprender algo, reter o que é bom e aprender algo daquelas pessoas. Mas não tem como a gente agir da mesma forma, pensar da mesma forma, querer do mesmo jeito. Mas a palavra do Senhor, Ele fala que cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo. Então quando se fala em unidade, não quer dizer que se eu tenho mais força, eu sou mais útil, mas se eu não tenho força nenhuma, eu também não tenho nenhuma utilidade. Não, irmãos. Porque ontem mesmo eu estava aqui na igreja, nós viemos para o mutirão, e tivemos que pegar algo bem pesado. Juntamos ali os machão,
Teve um que falou, eu tenho que levantar, porque minha esposa está olhando, mas não aguentou levantar. Envermelhou, mas não levantou. E nós percebemos que nós estávamos em 1, 2, 3, 5. Que era aquela tesoura que estava ali fora para levantar. Conseguimos levantar, mas mover do lugar. Quando a gente pensou que não, as mulheres veio tudo. Cada uma com a sua força que tem, pegou de um lado, pegou do outro. Conseguimos tirar essa tesoura daqui, levar para o lado e colocar ela no corredor. Ou seja, o que é a unidade? Todos nós temos serventia no reino de Deus e na vida do outro. Por isso que a gente nunca pode menosprezar ninguém na nossa vida. Cada um aqui das mulheres, que uma pegou uma vassoura, outra varreu ali, outra levou. Quando a gente viu aqui, estava tudo arrumado, tudo limpo, dos homens limpou lá fora. E a unidade do corpo de Cristo naquele momento fez a diferença. Por isso que a Bíblia fala que não é bom que andamos sós. É bom você ter alguém do seu lado. É bom você ter alguém que te ajude, é bom você ter alguém que você fala, isso aqui eu posso contar. Mas e quando a gente pensa que pode contar e a pessoa falha? E aí, meu irmão? Como é que vai ser? Aquela pessoa já não serve mais para você? Aquela pessoa já não significa mais nada para você? E às vezes nós julgamos as pessoas dessa forma. A pessoa serve a gente 99,9%, o dia que ela falhar 1%, 0,1%, aquelas 99% que a qual ela sempre foi ativa e sempre te ajudou, não vale mais nada. Só serve aquele 1% que desagradou, que não fez conforme a tua vontade, e você simplesmente, agora essa pessoa não vale mais nada para você. E nós temos exemplos na Bíblia sobre unidade. Nós temos exemplo do nosso próprio Senhor Jesus, que na hora que a coisa arrochou mesmo, os próprios discípulos foram os primeiros a zarpar. Por que será, irmãos? Porque eu e você somos cheios de falha, de defeitos, de coisas que precisamos melhorar. E não foi diferente ali com aqueles discípulos. O primeiro que falou assim, eu morro contigo, Senhor, pode ir para onde for, eu morro contigo, foi o primeiro a negar 3 vezes. Então, irmãos, não adianta a gente querer ser aquilo que a gente não consegue. Não adianta você querer ter uma força a qual você não tem para levantar algo que você sabe que não vai dar conta. Isso se chama negligência. Você está ali pegando um peso que você sabe que não tem como você levantar, igual nós 5 estávamos ali achando que conseguiríamos. Coluna doendo, tudo doendo, e a gente botou a força que não tinha, e quando chegou aquelas pessoas que menos a gente sabe que tem a força física, mas se juntou com a unidade de todos nós e conseguimos fazer aquilo a qual nós queríamos fazer. Então hoje eu quero trazer para você a importância da unidade da igreja, do corpo de Cristo. O primeiro exemplo que nós temos de unidade, irmãos, chama-se Trindade, Pai, Filho e Espírito. Para não ficar nas minhas palavras, se você não quiser abrir, você vai anotando os versículos, os capítulos de versículos. Lá em João 17, 21, diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Senhor Jesus, Ele veio trazer algo, não só para morrer naquela cruz por mim, por você, mas Ele veio trazer um ensinamento profundo sobre relacionamento, respeito, unidade uns com os outros, comunhão. Ali nós nos deparamos com 12 homens totalmente diferentes de personalidade, de jeito de ser, de agir, de pensar, a qual o Senhor Jesus trouxe para um único propósito, a qual Deus tem te chamado, tem me chamado, que é fazer a vontade do Pai. Esse é o principal motivo que o Senhor Jesus uniu aqueles homens de locais diferentes, de famílias diferentes,
para o único propósito e objetivo principal, que é fazer a vontade do Pai. Então, qual é o seu objetivo, irmão? Pergunta para alguém: ei, qual é o seu objetivo? O que você tem feito no corpo de Cristo? O que você tem feito para a glória do corpo de Cristo? Porque eu e você representamos Cristo. Então, se eu não consigo amar meu irmão, eu nego a minha fé. Eu nego a minha fé. Como é que eu digo que eu amo você e ao mesmo tempo eu falo mal? Como é que eu digo que eu amo você, mas eu quero estar distante de você? Negamos a nossa fé. Irmãos, o tempo que nós estamos vivendo chama-se tempo de egoísmo. Nós estamos passando por um processo que você tem tanta informação e pouca sabedoria. Nós pegamos um celular, se você botar lá, tem assunto para o que deve, é o que você quiser acessar, você tem hoje na palma da mão. Aí você bota lá assunto, por exemplo, sobre dízimo. Uns concordando, outros dizendo que, não, que dízimo era na época lá do povo de Israel, e outros dizem que não é obrigatório, outros falam que é obrigatório, outros falam que é isso. Isso se chama individualismo e avareza. Porque nós sabemos que não é o Senhor que requer que nós venhamos, traga o dízimo, porque senão não vou prosperar você. Não, irmãos, Deus ele quer ver onde está o seu coração, porque se você se apega a 10% daquilo que Deus tem colocado em sua mão, como o Senhor vai te colocar em grandes coisas? Se você é avarento na pequena coisa, como você vai ser generoso nas grandes coisas, irmãos? Então Deus, ele muitas vezes, ele quer ver onde está o nosso coração. Então o Senhor Jesus uniu aqueles homens, colocou numa mesa, e ali eles conversavam, discutiam. Eu tenho certeza que tinha contendas. Um não gostava muito que o outro roncava demais na hora de dormir. Misericórdia, esse aqui, sangue de Jesus, eu quero ficar longe dele, que ronca demais. Outro deveria soltar uns trem meio fedorento no meio de todo mundo. E somos seres humanos, cheios de defeitos e falhas, mas quando a gente se une para aquilo que Deus nos chamou, nós conseguimos juntar e fazer o corpo de Cristo. Isso é unidade. Unidade não é olhar o defeito do meu irmão, unidade não é olhar só as qualidades do meu irmão, mas unidade é você respeitar os limites de cada um. Então o que é que você tem feito, irmãos? O que é que você tem feito? Jesus não chamou ninguém aqui obrigado. Jesus não lhe obrigou a estar aqui essa noite. Jesus, ele não obriga você a nada. Tem alguém aqui que está obrigado, que veio aqui porque não, eu fui ameaçado, se eu não viesse alguém ia me matar, porque se eu não viesse fulano ia fazer isso comigo? Tem alguém assim, meu irmão? Porque se tiver, me chama que a gente vai resolver, em nome de Jesus. Então quando a gente marca algo da igreja, porque se a igreja tivesse condição, eu tenho certeza que os pastores pagavam para fazer tudo. Pagava. Isso eu sei, que ele não tem essa avareza no coração não. E assim, quando a gente convoca as pessoas, é obrigado vir, pastor? Você veio obrigado, pastorando? Eu não vim obrigado, eu vim porque eu venho fazer para Deus. Eu não vim aqui para me mostrar para a pastora Sônia, porque eu vim, pastor, estou aqui, viu? Tá bom, pastora? Não, eu vim para fazer para Jesus, porque se fosse para a pastora, talvez eu diria, não vou não, pastor. Então a gente tem que entender o que é que o Senhor tem te chamado. Para que Deus tem te chamado, irmãos? Para que o Senhor tem buscado colocar saúde na sua vida, se você não tem valorizado? Se você simplesmente só usa para as coisas do seu bel deleite? Então o Senhor Jesus, ele falou assim, que para que eles creiam que eu sou teu filho, enviado do céu, Pai. O Senhor Jesus fez tantas coisas, irmãos, não foi simplesmente só para ele se amostrar, não. Ele fez porque o povo era incrédulo. Porque o povo só acreditava se eles vissem alguma coisa. Até o próprio Tomé duvidou da ressurreição do Senhor. Se é tu mesmo, deixa eu ver tua mão se está furada mesmo.
Aí eu fico imaginando, Deus não é gente não, mano. Porque se Deus fosse gente, meu irmão, rapaz, Jesus tinha dado uma sabugada na orelha de Tomé. Toma vergonha essa cara, rapaz. Mas Deus não é gente não. Então por isso que o Senhor, Ele usa da sua misericórdia comigo, com você, cheio de defeitos, cheio de falha, mas Ele te deixou algo, irmãos. Ele deixou algo na nossa mão e nós temos que valorizar, que se chama chamado. Deus te chamou. Não foi você que escolheu Jesus para estar aqui, não. Foi Jesus que te escolheu para você estar aqui. Então, se Ele te escolheu, Ele tem um chamado na sua vida. E o que você tem feito com o seu chamado? Ah, pastor, mas eu sei. Muitas pessoas justificáveis. Eu não estou jogando aqui indireta em ninguém, não. Pelo amor de Jesus. Porque toda vez que a gente fala algo aqui, parece que as pessoas falam, está jogando indireta para mim. Receba como você quiser, mas o Senhor é que está mandando eu falar aqui essa noite. Receba como você querer. Eu não estou aqui dizendo para você parar de viver a sua vida e agora viver só aqui dentro da igreja, fazendo as coisas da igreja, não. Não, cada um faça aquilo que a qual o Senhor colocar no seu coração. Não por força, é igual o dizimar. Não é por força, não é por obrigação, mas sim por amor a Deus, por amor à casa de Deus, por amor a esse lugar, a esse ministério. Porque eu tenho muito a agradecer a Deus primeiramente a esse ministério. Através da vida dos pastores, através da vida de cada irmão aqui. Quantos aqui já me ajudaram, irmãos, a sair de tantas situações difíceis? Quantos aqui acham que nunca fez nada por mim? E às vezes um conselho que Ele me deu naquele dia foi uma chave de virada na minha vida. Então valorize. Por isso que eu falei para a gente se abraçar, sabe por quê? Porque tem muita gente que quer valorizar a pessoa quando ela está lá no caixão. Aí fica gritando para alguma matéria que não tem mais vida. Me perdoa, eu te amo, eu te... E abre a bocona no mundo. Mas quando está em vida não tem coragem de fazer algo pelaquela pessoa. E se ligar ainda fala, misericórdia, já está me enchendo o saco uma hora dessa. Então, irmãos, a primeira é a trindade sobre unidade. Deus, Pai e Espírito. Até o próprio Deus, Ele tinha unidade com seu Filho, com o Espírito Santo. E Ele quer ter unidade, é conosco, não é com ninguém não, irmãos. Deus não quer ter unidade com jumento, com cavalo, com boi, não, é com ser humano. Mas para isso nós temos que nos render a Ele. Nós temos que nos arrepender todo dia e nos prostrar reconhecendo que só o Senhor é Deus. Unidade gera força. Em Gênesis 11:6 diz assim: e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Aqui Deus estava falando sobre a Torre de Babel. Você vê que a unidade, até para as coisas ruins, ela flui. Ela flui. Eu assisti um filme, que era um filme de guerra, aquelas guerras antigas de gladiador. E chega um cara que ele quer entrar no exército desse rei. Ele sabia lutar, ele sabia se defender, mas ele não tinha força no braço para sustentar o escudo. E a principal arma daquele exército era a parede de escudo, a qual o inimigo não conseguia ultrapassar. E ele explicou para aquele guerreiro, falou assim, guerreiro, você tem habilidade, você tem tudo, mas você vai ser uma falha nos meus escudos. Você vai ser uma brecha para o inimigo vencer o meu exército. Então eu não posso te colocar naquele exército. O rei foi ruim, irmãos? O rei foi injusto? Ele foi sincero. Sabe por que muitas vezes a gente, vou sair da igreja, não quero mais saber de fulano, sabe por quê? Porque você não tem coragem de ser sincero com a pessoa. Você não tem coragem de chegar para a pessoa e dizer, ó,
você fez isso, você está fazendo aquilo, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, vamos resolver aqui, porque eu não quero ficar dessa forma com você. E muitas vezes a gente não tem unidade por isso, porque a gente não quer ficar próximo de alguém. E eu quero perguntar a você, como você quer ir morar no céu? Como você se diz servo de Deus, se você não ama as pessoas que estão aqui do seu lado, se você não gosta, se você não suporta a pessoa, irmãos? Não é questão de você convidar, agora vai ser minha melhor amiga. Não, irmãos, mas a palavra de Deus, suportai-vos uns aos outros. Buscar e resolver, irmão, problema e não causar outro, porque quando a gente foge de um problema, a gente lá na frente vai achar outro maior, e sua vida vai ser o quê? De fugir. Não dê brecha para Satanás, não dê brecha para Satanás destruir aquilo a qual o Senhor tem feito com tanta beleza, tanta bondade na nossa vida, e a gente simplesmente, pela uma coisinha tão pequena, perde a maior riqueza da nossa vida, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Unidade no compromisso com Deus. Êxodo 19:8 diz assim: então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Irmãos, qual a linguagem você tem falado? Qual é a sua linguagem no seu trabalho? Qual é a sua linguagem lá fora, na sua casa, no seu vizinho, onde você for colocar a planta dos seus pés? Qual está sendo a sua linguagem? Qual está sendo aquilo que você tem transferido para as pessoas, para elas olhar para você e falar assim: realmente você é diferente, realmente você não é igual às outras pessoas. Temos que aprender, irmãos, que nós somos representantes de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em nós. Enquanto a gente viver achando que Deus ele tem que ser o solucionador de todos os nossos problemas, você nunca vai ser um servo fiel a Ele. Misericórdia, pastor. Verdade, irmão. Sabe por quê? Porque quem bem conhece o seu coração é Deus. É igual quando você tem amizade com uma pessoa e você percebe, começa a perceber naquela pessoa que tudo que ela se aproxima de você é com segundas intenções. É porque você pode ajudar ela em algo, é porque você pode servir para ela lá na frente para resolver algo, e fica com interesses, lhe ajudando, sendo seu amigo por causa de interesses. Será que Deus não está vendo seu coraçãozinho não, irmão? Será que o que você tem pedido a Deus é para a glória dele ou para a glória sua? Será que o que você tem feito é para glorificar o nome do Senhor, ou é para você simplesmente ser exaltado? Deus conhece o nosso coração. Será que alguém tem ligado para você? Ei, ora por mim aí que aconteceu algo aqui. Será que as pessoas têm visto você como um homem ou uma mulher de Deus? O que é que você tem transmitido para as vidas lá fora? E eu não digo nem as vidas, irmão. Sabe por quê? Que as vidas muitas vezes não conhecem, ninguém conhece a gente. O que você tem transmitido é dentro da sua casa. Se tem um lugar que nós temos que ser o crente dos crentes, chama-se casa, lar, família. É fácil? Olha para alguém e pergunta assim: é fácil, irmão? Pense numa área minada. Pense numa área minada. É a sua própria casa que você tem que dar exemplo. Hoje eu vi um testemunho de um pastor, que ele disse que o irmão chegou para ele: pastor, por que meus filhos são tão rebeldes? Por que meus filhos dão tanto trabalho e os seus tão bem? Seus filhos seguem o Senhor, seus filhos oram, seus filhos fazem aquilo a qual o Senhor requer que a família venha fazer. Por que, pastor? Aí o pastor falou: sabe por quê, meu irmão? Porque no domingo eu priorizo Deus, não priorizo o futebol.
Sabe por quê, meu irmão? Quando tem algo na igreja, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Sabe por quê, meu irmão? Porque meus filhos, eles praticam aquilo que eles veem eu como exemplo. Então, se eles estão orando, se eles estão jejuando, se eles estão buscando, é porque eles me veem fazer. Então, o que é que você tem feito? É a mesma coisa de um pai que bebe e fuma. Menino, se eu te pegar bebendo e fumando, você me paga, viu? Que moral você tem para cobrar de seu filho? Lógico que a gente sabe que tem exceções, né, irmão? Tem filho que você ensina tudinho conforme o script e ele vira a cabeça aí, só Jesus na causa. Mas eu quero falar para você que nós temos obrigação, né? É um dever de fazer a nossa parte. É uma obrigação a qual o Senhor Jesus nos chamou para fazer, conforme aquilo que Ele nos capacitou. Mas para isso nós temos que estar dispostos. E muitas vezes não estamos. Muitas vezes os nossos afazeres nos ocupam demais. Muitas vezes as coisas seculares, não estou dizendo, irmão, que não é não, porque é difícil, cara. Eu sei o que é. Hoje, graças a Deus, eu estou levando uma vida mais sossegada. Eu vendi o comércio, estou vivendo uma vida mais tranquila. Mas eu sei o que é acordar às 4 da manhã, chegar às 3 da tarde, ter que vir aqui na igreja. E naquela época, não tinha essa galera toda para vir lavar uma igreja, não. Era 1 ou 2 ou 3 só para lavar tudo aqui, para dar jeito em tudo. E você vinha muitas vezes morto de cansado, mas você sabia que tinha que fazer. Então nós temos que aprender que o compromisso nosso não é com a igreja, não é com o pastor, é com Deus. É com o Senhor Jesus que nós buscamos crescer na graça, no conhecimento. Muitas vezes a gente fala algo com alguém, mas não é o meu chamado. Sim, qual é o teu chamado? Tu não está fazendo nada. Eu quero participar disso. Sim, mas você tem se capacitado para isso? Você tem buscado se envolver? Não, eu quero fazer algo que eu faço sozinho. Tá bom, irmão, vai lá para o centro da Amazônia, mora lá no meio daquela selva lá, no meio dos bichos, e fica lá isolado. Que só assim o dia que você morrer, ninguém vai precisar enterrar, a onça come para lá, não dá trabalho nenhum. Porque quem quer viver isolado, é um direito seu. Mas eu te digo uma coisa, eu não dou um mês para você se arrepender. Unidade no trabalho, foi o exemplo que eu dei aqui. Neemias 4:6 diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade da sua altura, porque o coração do povo inclinava a trabalhar. Isso é algo muito interessante a respeito de unidade, né? Trabalho. Meu Deus, como quando vem muita gente a coisa flui, viu? Como adianta, não fica pesado para ninguém. Mas quando você vê um se escorando, outro se escorando, um não faz nada, outro não faz nada, e fica aquela enrola, aí sempre alguém vai sair prejudicado. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não olha no mesmo propósito. Eu quero que nós vamos aqui em nome do Senhor Jesus. Vamos levantar um propósito aqui na igreja para comprar um som para essa igreja. Irmãos, glória a Deus que tem esse sonzinho aqui há mais de 20 anos. Mas, se é para Deus, vamos dar o melhor. Se é para Deus, quem é que chega, fica, seu som está ruim, aí você fala, não, vou trocar esse som. A gente se esforça para as coisas nossas, televisão queimou, você vai lá, dá um jeito, troca. Então vamos colocar primeiramente em oração. Quem crê que Deus vai levantar pessoas aqui para a gente comprar esse som em nome do Senhor Jesus. Para a glória dele, irmão, não é para a glória minha, de ninguém não, é para a gente ter algo de qualidade. Luiz Eduardo lá foi um exemplo para nós. E se a gente não se mover, não sai do lugar. Se a gente não buscar crescer, a gente vai ficar sempre as mesmas criancinhas tomando papinha, tomando coisinha na boquinha, porque, você entendeu?
A gente tem que se mover, irmãos. A gente tem que sair do nosso comodismo. A palavra do Senhor, faça a minha vontade, que dos teus eu cuido. É Deus que manda fazer isso, não é ninguém não. Faça conforme o meu querer, que pode deixar que de seus problemas eu tomo conta. Então, se Ele está garantindo, se você fazer a vontade dEle, Ele vai te ajudar em todos os setores a qual você necessita. Por que esse medo? Por que essa covardia? De pegar no arado, de ligar para o pastor, para a pastora, seja quem for, pastor está precisando de quê? Eu vou estar aí, eu vou ajudar, eu vou fazer conforme aí alguma coisa, eu vou estar aí. Pastor, o que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer? Me diz algo aí. Não. Deus me perdoe, mas parece que a gente fica mendigando, pastor. Pelo amor de Deus, quem puder, vem. Eu não estou aqui dizendo que tem pessoas que não pôde vir, irmãos. Eu sei que tem pessoas que trabalham, que tem secular. O que eu estou querendo dizer é sobre as prioridades da nossa vida. O que é prioridade para nós? Unidade na igreja primitiva. Atos 2:1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A unidade preparou o ambiente para a descida do Espírito Santo e o crescimento da igreja. Não adianta. Não tem como essa igreja ir à frente, crescer fisicamente, espiritualmente, se a gente não estiver na mesma comunhão, unidade, pensamento, propósito. Não tem como. Não tem como um reino dividido ele se sair. Os fariseus chegaram, esse aí prega, cura, faz milagre para o Beelzebu. O Senhor Jesus falou assim: não tem como, meu irmão. Aí você apelou agora. Você apelou. Não tem como um reino dividido ele se sobressair. Não tem como, irmãos, a gente buscar algo e outros andarem na contramão. Você está buscando crescer para esse lado e outro está puxando a corda para o outro lado. Um pai pegou, foi dar um exemplo a uns filhos rebeldes. Ele tinha 4 filhos. Os filhos brigavam com o outro. Uma rebeldia, um trem esquisito dentro de casa. Aí ele foi e falou assim: vocês sabiam que um dia um pode precisar do outro? Aonde eu quero não sei o que e tal. Rapaz, beleza. Aí o pai foi, pegou um graveto e deu para cada um graveto. Falou assim: tentem quebrar esse graveto. Cada um pegou e... fácil demais, pai, isso aqui é moleza. Aí o pai foi e amarrou um fardo de graveto, dessa espessura. Agora tentem quebrar. Tentem quebrar isso aí. Foi lá e botava na perna e puxava e botava o pé e forçava. Nenhum conseguiu quebrar os gravetos. Aí o pai falou: está vendo aí? Os gravetos estão ensinando a vocês o que é unidade. Porque quando a gente se junta, nos tornamos mais fortes. Então não tem como um dia vocês não precisar um do outro. Unidade no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é Cristo. O corpo de Cristo. Todos têm uma função diferente, mas necessária. Todos têm uma forma de trabalhar. E todos são necessários para que haja unidade do
corpo. Por mais que você ache que alguma coisa em seu corpo não é tão necessária, fica sem ele. Tira ele. Para você ver a falta que vai fazer. O exemplo que eu dei ali, daquele rei, ele sabia que no meio daquele exército todo, uma brecha poderia ser a sua derrota. E Satanás, ele não está procurando uma porta, ele está procurando uma brecha. E não adianta, irmãos. Não adianta, porque quando o corpo adoece, todos os membros sentem. Ah, não, essa função é o pastor que se vire. Não, essa função é os diáconos, não, essa função é os casais que se virem. Não, essa função é o irmãozinho ali que se vire. Todo o corpo sente quando um membro está doente. Então, por isso que nós temos que andar em comunhão, unidade, respeito, amor, compreensão. Isso se chama unidade. Isso se chama corpo de Cristo. Isso se chama aquilo a qual o Senhor nos chamou para fazer. E muitas vezes a gente fica só vivendo nossa vida, vivendo nosso mundinho, nossos dia a dia, e entra semana, entra mês, entra ano, e passa o tempo, e as coisas vão fluindo, e você não vê aqui, irmãos, ninguém lembrar de Salomão, porque Salomão era o homem mais rico do mundo. Porque Deus deu tudo a qual Salomão quis em cima dessa terra. Mas todos nós lembramos de Salomão pelo aquilo que ele pediu a Deus, que foi o quê? Sabedoria, Senhor. Sabedoria. Ninguém lembra de Abraão, que era um homem rico, mas sim lembra de Abraão, da promessa que era aquilo que Deus ia dar para ele, que era seu filho Isaque. Então, irmãos, a gente nunca vai ser lembrado por aquilo que possuímos, mas vamos ser lembrados pelo aquilo a qual Deus fez na nossa vida. A promessa de Deus que se cumpriu na sua vida é a qual o Senhor quer colocar nessa noite para você ser lembrado e passado de gerações a gerações. Aleluia, Senhor. Todos somos diferentes. Olha para alguém e diga assim: ei, sabia que você é diferente de mim? Agora olhe para ele de novo e diga assim: ei, mas sabia que você é necessário para a minha vida? Você é importante para a minha vida? Porque todos somos membros diferentes, mas em um só corpo, que se chama Cristo. Somos um só corpo em Cristo Jesus. Então, se Ele não estiver no centro de cada vida aqui, a gente vamos continuar sendo um corpo totalmente diferente. Como eu estava falando, não aprenda a dar valor ao caminhar, ao levantar. Levanta o braço assim, balança assim. Olha, sabia que tem gente que daria tudo para conseguir fazer isso? Sabia que tem gente que daria tudo para falar assim: levanta, senta? Sabia que tem gente que daria tudo para dizer assim: eu estou andando pelas minhas pernas? Não aprenda a dar valor às coisas depois que não tem como voltar atrás. Vamos aprender a valorizar uns aos outros. Ontem, parece que a gente só chama para trabalho, né? E a comunhão que teve depois? Foi boa, viu? Foi top da galáxia. Surgiu coisa aí, até bolo de leite quentinho da hora. Melancia.
E nós tivemos ali um momento de tanta alegria, de brincadeira, de comunhão uns com os outros. A pastora veio e fez aquele café top da galáxia. Então, irmãos, quem é seu irmão para você? O que eu represento para você? O que você representa para mim? Qual valor você tem dado às pessoas que Deus tem colocado na sua vida? Qual a importância? Ou você continua sendo aquela mesma pessoa? Eu sirvo a Deus, mas não mudei nada. Eu acredito em Deus. Eu vi um postezinho que estava uma multidão com a mão levantada. Eu creio em Deus. E uns 10 ou 20 voltando assim, falando, eu faço a vontade de Deus. Então, crer é fácil. Agora, fazer a vontade de Deus é onde Ele quer ver onde está o nosso coração. Crer é a melhor coisa, é uma coisa mais fácil que tem. Eu creio, Deus. Mas eu creio assim, sabe, Deus? Eu não quero ter trabalho, eu não quero mexer com gente dá muito trabalho. Esse negócio de ir para a igreja também, eu estou fora. Esse negócio de oração também não precisa, que eu quero só para tomar o tempo da gente. Célula, sai fora. Não, esse negócio de célula, chega lá ficar escutando as mesmas coisas e tal, Deus. Mas eu creio em Tu, viu, Deus? Eu acredito no Senhor. Eu confio no Senhor, Deus poderoso, maravilhoso. Será, irmãos, que Deus requer só isso de nós? Porque se fosse assim, para que existe então a igreja? Cada um ia para sua casa aqui, viver suas vidas, e eu creio, tá bom, obrigado. Se fosse assim, para que o Senhor Jesus veio e revolucionou o mundo através daqueles homens? A qual Ele ensinou o que é o amor, o que é estar junto, o que é o sentar, o dividir do pão, o estar em comunhão, o dividir sem avareza, sem ganância, sem reclamação, sem murmuração. Porque também não adianta você só estar em corpo presente. Estou aqui, viu, pastor? Devia estar em casa ajeitando minhas coisas, estou aqui agora, só tomando o tempo da gente. Deus está vendo. Deus não tem você por inocente. Deus está te enxergando em todo momento, mesmo sem você abrir a boquinha. Deus está vendo aqui o que está aqui dentro. Aprenda, irmãos. Nós não estamos aqui para vomitar santidade, não. Que ninguém aqui, se não for a misericórdia de Deus, ninguém estaria aqui. Mas nós estamos aqui com o mesmo propósito, que é buscar a presença de Deus, para que nós possamos chegar aonde Ele quer que nós possamos atravessar para o outro lado, para que nós não ficamos com medo de olhar e falar assim, misericórdia, como é que eu atravesso? Deve ser fundo, deve ter jacaré, deve ter crocodilo, porque se Deus falar assim, vá, nada pode te impedir, meu irmão. Se Deus mandar você ir, não tem como você ser derrotado, porque Ele garante a sua vitória, Ele garante aquilo que Ele fala. Mas não muda, pastor. Meu marido não muda, meus filhos não mudam, e você tem mudado, irmão. E você tem dobrado o joelho com sinceridade e feito a sua parte e deixa Deus fazer a dele e não ficar simplesmente cobrando aquilo que é a vontade de Deus, que vai ser no tempo certo. Misericórdia, eu oro, não vejo nada. Meu marido continua a mesma coisa, minha mulher, misericórdia, sangue de Jesus. Aleluia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes. Leia junto comigo. Como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena e a vida para... Não é eu que estou falando, é Deus que está falando.
É Deus que está falando: saia do seu conforto e faça a minha vontade. Antes eu era escravo de quem? De Satanás. Fazia a vontade dele com tanto prazer, que eu achava que eu estava sendo o top da galáxia. Mentia, trapaceava, adulterava, mas eu sou o cara. Aí o Senhor Jesus entrou na minha vida, me chamou pela orelha, não me chamou pelo amor não, ele pegou pela orelha assim e falou: eu tenho um propósito em tu, miserável, e me trouxe para a presença dele. Restaurou minha vida, restaurou meu casamento, me deu 2 filhos, a qual eu nem imaginava ter. Como é que eu posso agradecer a Deus? É negando fazer a vontade dele? Porque antes eu era escravo, hoje eu sou filho. Antes eu era um homem dominado pelos meus vícios, hoje eu sou livre do pecado. Antes eu era um pecador sem escrúpulos, hoje o pecado tem que ser um acidente na minha vida. Então, quem nos limpa, quem nos cura, quem nos dá conforme aquilo que merecemos, se chama Jesus. Então, qual valor você tem dado à presença de Deus? Qual valor você tem dado ao chamado de Deus na sua vida? Qual valor você tem dado à unidade uns com os outros? Qual valor? Qual valor você tem dado às pessoas que estão do seu lado? Eu te amo, viu, irmão? Mas, pelo amor de Deus, não aguento nem ficar perto. Eu te amo, irmão, misericórdia, vem aqui em casa encher o saco. Eu te amo, irmão, mas eu não quero nem... Fica lá mesmo que é melhor. Não aprenda a valorizar ninguém, irmãos, é a nada. No sofrimento só não, aprenda a valorizar quando Deus está te colocando com alegria, com júbilo. Ontem eu estava em casa, de repente recebo um áudio: ora pela minha esposa. Eu vou levantar um clamor da que a gente terminar aqui a palavra, pela vida dela. Um amigo meu, a qual a esposa dele caiu de uma árvore, e ela veio fraturar a coluna e a medula. Aos olhos dos médicos, não tem como ela voltar a andar. Só o milagre de Jesus. Cara, ele não sabe conversar, só chorar. Eu senti a dor daquele homem. Eu me coloquei no lugar dele. Quando eu falei com a minha esposa, ela ficou sem saber o que falar, e ficou sem palavras. Imagine aí, irmãos. A gente não sabe do amanhã. A gente não sabe o propósito de Deus na vida de cada um. Então por que Deus deixou ela cair da árvore? Foi Deus que deixou ela cair, irmãos? Ou foi ela que inventou de subir na árvore? Você entendeu? Então tudo na nossa vida tem as consequências das nossas atitudes. E Deus, eu creio que Deus é fiel para ajudar tanto ele como ela a seguir em frente, seja da forma que for. Então eu quero aqui deixar para você esse versículo 3 de Salmo 133. Como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Através da unidade e da comunhão, o Senhor quer derramar a bênção sobre as nossas vidas. Então, enquanto a gente não estiver no mesmo propósito, nós vamos rodar
e vamos parar no mesmo lugar. Então Deus quer derramar bênção sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas para isso dependemos uns dos outros. O povo, quando saiu do Egito, Deus não falou assim: separa aqui, Moisés, os meus preferidinhos. Bota só eles aqui, que aqueles ali não valem nada, não vou deixar nuvem com ele não. Deixa tomar sol na muleira para largar de ser ruim. Deus colocou a nuvem sobre todos. Deus colocava o fogo para esquentar sobre todos. Mas quem foi que perdeu a bênção? Foi Deus que castigou? Ou foi o povo que começou a murmurar e reclamar daquilo a qual Deus estava fazendo, e as pessoas só estavam querendo o que ainda não foi feito? Muitas vezes a gente quer que Deus faça tudo, mas esquece do que Deus já fez e está fazendo. Então, irmãos, eu quero agradecer a Deus por ontem, pela unidade que tivemos aqui ontem, pelo amor, pela compreensão, pelo desempenho, pelo esforço de cada um. Eu quero agradecer a Deus também, que eu sei que muitos não vieram porque não puderam vir. Eu sei disso. E os que não quiseram vir também, agradecer a Deus pela sua vida, irmão. Você faz parte do corpo. Porque quando a gente sente uma dor de dente, de ouvido, o corpo todo ele sofre. Então, se você está se sentindo fraco na fé, busque ajuda. Não fique esperando que alguém venha adivinhar ou pegar uma bola de cristal e achar o que você pensa, o que você quer. Fala aquilo que você precisa, porque muitas vezes a gente quer ajudar. É igual eu vi um pastor falando, ele falou assim: rapaz, vida de pastor é uma bênção de Jesus. Se você se aproxima demais da pessoa, está incomodando, porque está entrando na privacidade da pessoa, está muito na vida da pessoa. Se você não dá ousadia, nem misericórdia, nunca mandou uma mensagem para mim, nem olha, nem repara que eu existo. Então é uma coisa assim que você fica sem, a não ser que o Espírito Santo fala, vai, volta, aí é diferente. Mas fora isso, irmãos, eu não tenho vergonha nenhuma em gritar e pedir socorro aos meus líderes, seja quem for. Irmão, ora aqui por mim, irmão, preciso conversar, irmão, estou assim, estou assado. Olha, isso aqui está acontecendo, eu não quero misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Faz parte. O próprio Senhor Jesus falou assim: vamos orar. Eu preciso ir no monte orar, quero que vocês vão comigo, porque o que eu vou enfrentar, só estou pensando em desistir. O próprio Senhor Jesus. Então não existe ninguém de ferro em cima dessa terra. Não existe ninguém que não precise de ajuda. Agora existe assim, que nós precisamos reconhecer os nossos erros, que nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda, que nós precisamos reconhecer que precisamos mudar, ser transformado, e o único que pode fazer é o Senhor. Mas o Senhor, Ele falou que nós temos que uns ajudar os outros, um socorrer o outro. É igual a pessoa está doente a vida toda, está ali, sente dor quando vai, não, está tudo bem, quando vai falar que vai para um médico que vai atrás de resolver o problema, já se tornou em algo grave, porque nunca teve coragem de enfrentar o problema e logo cedo. Ai, meu dente está doendo, de vez em quando dói, aí deixa para ir no dentista quando não está aguentando nem tocar no dente. Oh, meu Deus do céu, não dormi essa noite. Negligência. Temos que aprender, irmãos. Se nós somos o corpo de Cristo, como é que o dedo mindinho está sofrendo e o corpo todo está sem se preocupar com o dedo mindinho? Se ele está gritando aqui, está doendo, estou com isso aqui, me ajuda. Você tem que tomar um remédio só no dedo mindinho? Não, vou tomar um remédio, vou aplicar só no dedo mindinho para ele sarar. Não, é o corpo todo que precisa socorrer aquele membro que está doente. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé?
Amém? Eu quero dar uns avisos aqui, principalmente sobre